Então, assim, agradeço muito sua participação, e esse tema chama muita atenção, porque as pessoas elas querem saber o que é, né? Então, agradeço muito, boa tarde a todos. Comenta aí qual estado, qual cidade que vocês estão, para poder a gente depois falar aqui. Perguntas, deixa para o final. Então, Milene, é com você, pode ficar à vontade, já falei demais. Vamos assistir e aprender um pouco mais. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, professor Jorge, professora Cláudia, né? Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês para essa tarde de troca de conhecimento e que a gente possa trocar aqui bastante experiência sobre essa temática que é tão importante. Sim, eu vou projetar aqui minha tela. Vamos ver se está tudo certo. Professora Cláudia, manda um abraço para você e para todos. Ela está no congresso, mas ela está aqui em energias positivas com a gente nesse momento. Vocês conseguem ver minha tela? Tá dando para ver, sim. É o pessoal de Colinas, Maranhão, o pessoal do Rio de Janeiro. Abraço para vocês. Itaguaí. Eu vou tirar uma dúvida com você. Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou tentar fechar o microfone aqui. Sim. Eu peço que vocês deixem o microfone fechado. As dúvidas, por favor, coloquem no chat para no final a gente fazer a pergunta para o palestrante, não interromper. E a lista de presença para os certificados a gente envia no final, tá bom? Então, agradeço aí. Milene, vamos lá. Obrigada. Então, antes de eu iniciar a apresentação, gostaria de lembrar aqui que o manejo de um paciente com gastrosquise, ele deve ser feito sempre de maneira singular, de acordo, né, com cada paciente, e que o foco do nosso cuidado sempre tem que estar centrado no paciente e também na sua família, porque um bebê sozinho ele não existe, ele precisa dos seus laços familiares para crescer e para desenvolver. E para uma mulher grávida, né, e sua família, a gastrosquise ela é muitas vezes sinônimo de preocupação, desde a hora da descoberta do diagnóstico até depois do nascimento, devido às particularidades, né, dessa patologia cirúrgica. E para nós, equipes de saúde, né, principalmente da cirurgia pediátrica, cada caso representa um desafio diferente, que precisa de uma articulação, de uma equipe multiprofissional bem engajada, mas que os objetivos são sempre em comum. É oferecer um tratamento bem sucedido para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Então, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Milene Lúcio, eu sou enfermeira neonatologista, especialista aqui pelo Instituto Fernandes Figueira. Atualmente sou mestranda no programa de PPGENF da Unirio e atualmente sou rotina aqui na área de atenção à criança e adolescente cirúrgico do Instituto Fernandes Figueira. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o manejo dos pacientes com gastrosquise. Para a gente lembrar aqui um pouquinho, né, da embriologia, todos nós aqui um dia já fomos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. E quando o embrião ele tem aquela forma cônica, assume a forma laminar, cada um desses folhetos vão se especializando e determinados tipos de tecido. E é nesse momento de diferenciação celular, o ectoderma vai dar origem à epiderme e seus anexos, o sistema nervoso, as cavidades. O mesoderma vai originar a derme, os músculos, subcutâneo, o sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma, o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestivo. É ali por volta da 4ª, 10ª semana do desenvolvimento embrionário que ocorre o fechamento da parede abdominal, no qual, para que isso aconteça, existem algumas sinalizações químicas. Existem receptores ligados aos fatores de formação intravascular da mesoderma que vão nutrindo o endoderma, emitindo sinalizações. Vai pele, a pele vai migrando e, posteriormente, fechar esse abdômen. Entretanto, se existe algum tipo de bloqueio, essas sinalizações ali entre o mesoderma e o ectoderma, elas vão sendo interrompidas. A gente espera que até a 11ª semana de gestação, essa cavidade abdominal esteja completamente fechada. Mas isso às vezes não acontece, né? Por algum motivo foi impedido ali que essa sinalização acontecesse de maneira efetiva e essa parede abdominal não vai se fechar, ocasionando um defeito, que nada mais é do que a gastrosquise.
Falando aqui um pouquinho da origem da palavra, né? Gastro significa abdômen e esquise é uma fenda. Então, é uma fenda no abdômen. É uma malformação da parede, ocorrida ainda no período embrionário, entre a 4ª e 10ª semana de gestação, no qual essa abertura geralmente fica do lado direito do abdômen. Vocês vão ver aqui que existe, na maioria das vezes, um feixe de pele íntegro entre o defeito e o cordão umbilical. É através desse defeito na parede do abdômen que esses órgãos vão se externalizar. Essa abertura mede em torno de 2 a 5 centímetros e, na maioria das vezes, é o intestino que fica para fora. Mas a gente também observa, em alguns casos, parte do cólon proximal e, às vezes, também parte do estômago e da bexiga. Esse tipo de malformação cirúrgica tem aumentado aí a prevalência nos últimos anos e se tornou um objeto de pesquisa no mundo inteiro. Falando um pouquinho da etiologia, a gente ainda não tem uma causa pré-estabelecida, né? Ela é descrita aí como uma malformação esporádica e multifatorial, sem uma associação genética comprovada. Mas ela está fortemente associada à baixa idade materna, sendo mais frequente em adolescentes e nas adultos jovens. Então, quanto mais jovem é essa mulher, maior é a probabilidade de ocorrer esse defeito. A gente vê que ocorre mais ou menos ali entre 19 e 18 anos, mas isso não significa que naquelas mais velhas não vai ocorrer. Também está relacionada a alguns fatores relacionados ao estilo de vida. Isso inclui o hábito de fumar, as drogas ilícitas, consumo de álcool, baixo índice de massa corpórea. Tem alguns artigos também falando da recorrência de infecções urinárias. Epidemiologicamente, né, tem alguns estudos relatando aí uma maior incidência nesses últimos anos. Essa revisão aqui publicada em janeiro desse ano descreveu que no período entre 2011 e 2019 foram notificados aqui no Brasil mais de 275 mil casos de nascidos vivos com algum tipo de anomalia congênita, sendo que mais de 10 mil deles tinham alguma malformação relacionada ao aparelho digestivo, no qual mais de 8 mil eram gastrosquise ou onfalocele, notificando aí uma média de 910 por ano desses nascidos vivos. Quando a gente fala, né, da prevalência mundial, tem uma relação aí, os artigos falam de 2 a 5 para cada 10 mil nascidos vivos. Isso aumentou significativamente nos últimos anos, cerca de 3 vezes. Alguns estudos prevêem aí, falam até do termo, a pandemia da gastrosquise, com uma alta prevista em cerca de 20 anos em quase 300%. No Brasil, de acordo com um artigo publicado no ano passado, a incidência da gastrosquise anual é em torno de 2,7, 2,8 para cada 10 mil nascidos vivos. Geralmente, 90% dessa população que tem gastrosquise, que nascem nos países desenvolvidos e recebem um diagnóstico, um tratamento adequado, eles sobrevivem. Porém, existem diversos fatores determinantes para que o sucesso do tratamento ocorra. A gente também tem uma baixa relação de outras malformações ou alterações cromossômicas associadas a essa clientela. Mas quando a gente fala dos países de baixa renda, as taxas de mortalidade podem atingir aí cerca de 75% a 100%. É quase o total de casos. Então, a gente pode refletir aqui que existe uma disparidade quando a gente fala da população e da morbimortalidade. Isso se dá nos países menos desenvolvidos, né, devido à falta de diagnóstico pré-natal, ineficiência de atendimento pré-hospitalar, também o acesso limitado às unidades de terapia intensiva neonatal e também a disponibilidade de cirurgia pediátrica, NPT, o que são fatores primordiais para esse tratamento e que está aí fortemente relacionado ao óbito nesses países com baixos recursos econômicos. Apesar da mortalidade ser baixa nos países mais desenvolvidos, em torno de 10%,
a morbidade ela é bem alta. E essas crianças requerem longas internações hospitalares, o que aumenta o custo, tempo, e também traz algumas alterações psicológicas para a família. E quando a gente fala de óbito nessa população, os fatores associados, os principais fatores de risco associado são a prematuridade, o baixo peso ao nascer, um baixo score de Apgar no 5º minuto e também as reintervenções cirúrgicas, a nossa temida sepse, né? E também a necessidade de drogas vasopressoras ali na primeira semana de vida e também aqueles que têm necessidades de elevados níveis de oxigenoterapia nessa primeira semana de vida. A gastrosquise, ela pode ser dividida em gastrosquise simples e gastrosquise complexa. A gastrosquise simples é aquela que as alças têm um bom aspecto intestinal, elas representam aí 90% de taxa de sobrevida, e essa criança consegue evoluir mais rapidamente, muitas delas conseguem sair em aleitamento materno exclusivo da UTI, tem um tempo de internação menor. Em contrapartida, a gastrosquise complexa são aquelas que têm maiores complicações. São caracterizadas como gastrosquise complexa, aquelas alças que apresentam isquemia, necrose, perfuração e má formação, e má rotação. Vale a pena destacar aqui que quanto menor esse defeito, mais associação à inflamação dessa alça intestinal a gente pode observar, muitas vezes gerando uma perfuração dessas alças, o que vai caracterizar aí como uma gastrosquise complexa, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Eles trazem aí um desafio adicional para a gente enquanto equipe multiprofissional e que requer maior tempo de internação, mais custo hospitalar, mais riscos de desfechos desfavoráveis, também o uso prolongado de NPT, risco de sepse e óbito. Para que os casos de gastrosquise sejam manejados de uma maneira adequada, né, vários segmentos precisam estar envolvidos. Ninguém faz nada sozinho, né? A equipe multiprofissional é de extrema importância para o manejo desses pacientes, e isso acontece desde o pré-natal até o follow-up, quando essa criança recebe alta hospitalar. Quando a gente fala do diagnóstico, o ideal é que ele seja realizado ainda no período intraútero, durante o pré-natal, seja após a visualização do defeito, né, através da ultrassonografia, ou em alguns casos, quando se tem dúvida, através da dosagem da alfa-fetoproteína. O diagnóstico, né, durante o pré-natal vai permitir que exista um planejamento para esse parto, um aconselhamento familiar, seja feito de uma maneira mais efetiva, preferencialmente num centro de referência, né, para malformações congênitas, onde seja acessível a medicina fetal, cirurgia pediátrica, UTI neonatal, equipe especializada, também na questão nutricional. E esse acompanhamento no centro de referência faz total diferença, assim como a importância das ultrassonografias seriadas nas gestações dos fetos com gastrosquise, principalmente no terceiro trimestre, porque tem um risco aí em torno de 10% a 15% de morte fetal. Mesmo quando a gravidez é bem sucedida, o feto ele pode apresentar algumas dificuldades em relação ao ganho de peso, além de outras possíveis complicações. Há uma forte associação aí dessa malformação com o crescimento intrauterino reduzido, né, retardado, que é o CIU, sofrimento fetal, os PIBs. E a prematuridade e o sofrimento fetal vão aí aumentar esse risco de complicações no pós-natal. Quando a gente fala da via de parto, isso não tem um fechamento na literatura sobre a melhor de parto, isso ainda permanece controverso. O que a gente vê não tem artigo associando uma diferença em relação às taxas de mortalidade. Os supostos benefícios para antecipar esse parto incluem a redução da exposição dessas alças intestinais ao líquido amniótico, que a gente vê que isso é teratogênico, quanto mais tempo essa
alça fica exposta, mais lesões essa criança tem, mais inflamação dessa alça, mais edema. E, por outro lado, a antecipação do parto aumenta o risco, né, das condições relacionadas à prematuridade, desconforto respiratório e outras comorbidades. O que a gente vê aí nos artigos é um parto programado ali em torno da 36ª, 37ª semana de gestação. Tem alguns outros artigos que falam para até 38 semanas, mas isso ainda não é fechadinho na literatura. Quando a gente fala de cesariana, né, os artigos eles mostram uma taxa em torno de 77%. E o que a gente observa na prática é que a cesariana é feita porque permite uma programação para que a equipe se organize para atender essa criança, para que o cirurgião esteja presente na sala de parto. Mas isso não tem nenhum artigo associando as taxas de mortalidade melhoram quando a cesariana é programada. O que a gente vê mesmo é para que a equipe toda possa se programar, para que a gente consiga manejar essa criança de uma maneira mais adequada. Mas se essa mulher chega em iminente trabalho de parto, né, já no período expulsivo, essa via de parto vai ser a vaginal, não há nenhuma contraindicação para essa criança nascer por parto vaginal, né? Não tem risco dessa alça rasgar, nada disso. Quando a gente fala de manejo pós-natal, né, depois que essa criança nasceu, o cuidado de enfermagem ele é primordial. Os profissionais têm a sua importância, mas hoje aqui eu vou trazer um foco maior para a enfermagem. Que a prática do cuidado de enfermagem, ela compreende aí 3 partes importantes, que é a implementação do cuidado, a intervenção e a interação com os outros profissionais de saúde, destacando que tem que existir uma inter-relação entre esses 3 componentes, para que a gente consiga uma melhoria e uma manutenção na saúde desses recém-nascidos e também de seus familiares. E a equipe de enfermagem desempenha aí um papel de extrema importância na atenção à saúde dos recém-nascidos, através de um suporte adequado, estabilização desse paciente, transporte seguro, mediação de medidas preventivas, para que tudo ocorra dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. E ninguém faz nada sozinho, né? Isso deve sempre ocorrer de uma maneira articulada com os outros membros da equipe multiprofissional. Manejar um paciente com gastrosquise é entender que o cuidado ele não é individual, mas que é um desafio multidisciplinar. É como se a gente fosse ali pecinhas do quebra-cabeça, né? O médico, a enfermeira, assistente social, nutri, psi. Cada uma dessas pecinhas vão se encaixando, cada uma com seu ponto de vista, elaborando estratégias para que os cuidados sejam ofertados de uma maneira mais adequada, de acordo com o plano assistencial elaborado para cada um daqueles sujeitos. Quando a gente fala de técnicas cirúrgicas, né, existe a técnica cirúrgica de fechamento primário, no qual o cirurgião, né, o médico cirurgião que vai fazer isso, consegue colocar esse conteúdo eviscerado para dentro do abdômen de maneira primária. Ele vai fazer isso tudo de uma vez só. E pode ser feito com sutura, né, que a gente vê aqui à esquerda, ou com a técnica suturuless, que é quando esse abdômen é colocado para dentro do abdômen e eles usam o próprio cordão umbilical como um curativo biológico. E depois é colocado sobre esse abdômen ou um hidrocoloide, ou em alguns outros lugares eles colocam um filme estéreo transparente. O fechamento estadiado é através do silo, né? Quando esse conteúdo eviscerado ele é muito grande, não tem condição de colocar todas essas vísceras para dentro do abdômen, para que não faça uma pressão intraabdominal muito alta, é feito o fechamento estadiado. O que é isso? É colocado um silo provisório, no qual o cirurgião vai colocando essas vísceras para dentro do abdômen por etapas. Geralmente isso dura em torno de 7 a 10 dias e a cada 48 horas o cirurgião vai lá
roda um pouquinho e coloca um pouco desse conteúdo eviscerado para dentro. Aqui vocês têm a foto das crianças com silo, né? Um silo logo colocado após esse conteúdo sendo reduzido. E assim vai acontecendo até essas vísceras estarem todas para dentro da barriga da criança. Os cuidados de enfermagem acontecem em vários segmentos de atenção à criança com gastrosquise. Eu vou passar para vocês alguns desses segmentos, né? Então, no primeiro momento, o que a enfermagem faz no pré-natal? Então, a gente agenda as consultas de pré-natal, organiza o grupo de visita dessas mulheres à maternidade a partir de 28 semanas de gestação. Então, ela já vai conhecer o lugar que ela vai parir, ela já vai ter o primeiro contato com as pessoas. A gente também participa das consultas multiprofissionais no pré-natal, realiza consulta individual e em grupos com outras mulheres no banco de leite humano, para orientar já sobre a importância do leite materno. Isso a gente faz ali em torno de 24 a 28 semanas de gestação, porque essa criança sair da UTI com aleitamento materno exclusivo faz total diferença. Que o leite humano, ele é próprio para o seu filho. E essa criança que já tem o intestino mexido, com riscos maiores para enterocolite, para desmotilidade intestinal, o melhor alimento para ele é o leite humano. Já é para todas as crianças, né? Para as crianças com gastrosquise, então, 500 vezes melhor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem na sala de parto. O enfermeiro, ele tem um papel primordial nesse momento para garantir a humanização da assistência. Essa mulher, ela tem que participar das escolhas, ela tem direito a ver o seu filho logo após o nascimento, ainda na sala de parto. É claro que o pele a pele ali, a gente não consegue fazer devido às condições desse bebê, de hipotermia, de desidratação, mas a gente consegue mostrar esse bebê para a mulher, para que ela faça esse primeiro contato com ele. A gente vai garantir os direitos de todos os pacientes, para que elas tenham o seu corpo respeitado, para que elas tenham o direito do seu acompanhante de escolha ali do seu lado, em todo esse período, né, do parto e pós-parto. A gente também tem que estar muito atento ao risco de hipotermia, que essas crianças têm muito mais aumentado. Então, a gente vai ligar a unidade de calor radiante previamente, incubadores de transporte também. Então, essa mulher, quando entra já na sala de parto, a gente já vai fazer isso tudo, vai manter os campos cirúrgicos aquecidos, vai se certificar que todos os protocolos de segurança estão sendo respeitados, estão sendo seguidos. A gente vai garantir que toda a equipe que maneja essa criança esteja fazendo isso de forma asséptica. Ninguém pode tocar nessa criança se não tiver com capote estéreo, dilúvio estéreo. Essa alça intestinal está eviscerada. Então, é nossa obrigação fazer com que toda a equipe, né, e toda a equipe deve ter isso bem ciente, que o risco da gente manusear essas alças sem o cuidado adequado, eu vou trazer diversas repercussões para a vida dessa criança. A gente também auxilia o médico neonatologista na reanimação desse bebê, vai fazer junto com ele a colocação de um plástico estéril, né, no qual a gente vai garantir a proteção dessas úlceras evisceradas. Então, a gente vai colocar esse saco estéril, que vocês vão ver, eu trouxe numa fotinha aí na frente, até a altura das axilas, né? E isso vai evitar maiores comprometimentos nessas altas intestinais que já vem sofrendo ali no período intraútero. A gente também vai auxiliar o médico neonatologista na inserção da sonda orogástrica. Isso é muito importante, porque essa criança está com o estômago distendido, com essas alças abdominais edemaciadas, essas alças intestinais edemaciadas. Geralmente, no bebê a termo, a gente passa a sondinha número 10 e no bebê prematuro, a sonda 8. E isso vai fazer uma descompressão do estômago e também dessas alças intestinais.
A gente também vai se atentar no cuidado da temperatura desse neonato para evitar a hipotermia neonatal. Lembrando que o bebê hipotérmico favorece a sepse, favorece alterações do padrão respiratório e também a isquemia dessas alças. Quando essa mulher chega ali em franco trabalho de parto, já no período expulsivo, e a gente não tem o saquinho estéreo, né, para proteção dessas alças, a gente seca esse RN, envolve ele com campo cirúrgico, limpo e seco. E vai manter esse bebê em decúbito lateral direito. A gente não recomenda compressa com soro morno, porque o que a gente vê muito em alguns lugares, tem algumas literaturas até que indicam isso, mas o que a gente acaba observando na prática é que essa compressa, às vezes, quando ela seca, ela gruda ali na alça, ela faz fricção, e isso acaba fazendo lesão nas alças intestinais. Fora que essa compressa com soro morno, ela esfria. E quando ela esfria, isso favorece a hipotermia e isso vai ser mais deletério para essas alças. A gente vai medir a temperatura do recém-nascido no 5º minuto de vida. É uma criança que tem um risco gigantesco para hipotermia. A gente vai administrar a vitamina K lá na coxa esquerda, dependendo do peso dessa criança. Vai ser 0,1 ou 0,3, 0,5 ml. A gente vai pesar e medir o recém-nascido para que seja calculada as taxas de hidratação. Vai promover o transporte seguro desse bebê para a UTI neonatal, se possível, em até 5 minutos após a colocação do saco estéril ou do silo provisório, sempre se atendendo para as condições clínicas do bebê. A gente evita o uso do separo para não fazer distensão dessas alças. Na UTI neonatal, essa equipe, a comunicação é super importante em todos os segmentos. Então, quando essa mulher vai parir, ou ela já entra em período expulsivo na sala de parto, a equipe da UTI neonatal, ela já está sendo comunicada de que daqui a pouquinho eles vão receber um bebê recém-nascido de gastrosquise. Então, esse leito, ele vai ser montado previamente a fim de promover uma assistência segura. Preferencialmente, a gente vai admitir esse bebê numa incubadora aquecida, a gente vai evitar o uso da UCR, né, porque isso vai, devido às particularidades desse bebê, ele tem maior risco de hipotermia e desidratação, então esse calor radiante ali, ele vai acabar favorecendo isso, então a gente dá preferência para admitir na incubadora aquecida previamente, toda coberta lá com campos estéreis. E a gente vai receber esse bebê de forma séptica, né? Até que essas alças intestinais estejam bem protegidas, ou com a colocação do silo, ou então depois do fechamento dessa parede. A gente vai manter esse bebê em decúbito lateral direito, porque isso favorece o retorno venoso, diminui o edema das alças. Mas caso esse paciente já esteja com silo provisório, a gente coloca esse bebê ali em decúbito do dorsal, para poder ajudar ali, anatomicamente esse conteúdo a adentrar para dentro desse abdômen. A gente vai providenciar um acesso venoso periférico o mais rápido possível. Nossa meta é conseguir esse acesso em 10 minutos depois que ele entra na UTI, para que essa hidratação venosa comece logo. Essas crianças têm muito risco, né, de desidratação. A taxa hídrica desses pacientes ela é bem mais elevada, varia aí em torno de 120 a 150 ml por quilo. E é de suma importância o enfermeiro ter conhecimento sobre essas coisas. A sonda orogástrica em sifonagem vai permanecer a fim de drenar esse resíduo gástrico. A gente vai estar atento ali à quantidade, coloração e o aspecto desse resíduo. É extremamente importante o balanço hídrico rigoroso, que a gente veja a necessidade de reposição volêmica. Então, a gente vai fazer o cálculo, né, das drenagens por ml quilo-hora. A gente vai avaliar e analisar esses sinais vitais, preparar o paciente para a cirurgia, seguindo todos os protocolos de segurança do paciente
e, se possível, essa cirurgia tem que ser realizada em até 6 horas após o nascimento da criança. É o que alguns protocolos de cirurgia pediátrica indicam, né, a fim de melhora no prognóstico desse bebê. Falando da enfermagem no centro cirúrgico, né, os cuidados lá com hipotermia e desidratação permanecem os mesmos. É toda uma equipe de vários segmentos com os mesmos objetivos. Então, o pessoal lá do centro cirúrgico vai preparar a sala para o procedimento, vai ligar para a UTI, né, solicitando essa criança, né, o transporte que tem que ser feito de maneira segura, com os parâmetros respiratórios estabelecidos, avaliando essa questão clínica da criança. A equipe do centro cirúrgico vai controlar esse ambiente para evitar a hipotermia, ligar o colchão térmico, manusear também esse bebê de forma asséptica, manter a incubadora de transporte aquecida, aquecer os líquidos que vão ser usados, né, na criança e também os líquidos de antisepsia e garantir que todos os protocolos de segurança do paciente estejam sendo seguidos. No pós-operatório, essa criança retorna para a UTI neonatal e a gente vai continuar com várias estratégias para manter esse paciente normotérmico, mantendo a sonda orográfica aberta, observando a drenagem de resíduo, aspecto, coloração, realizar o controle do balanço hídrico rigorosamente e se atentar para reposições volêmicas. A gente também vai controlar a densidade urinária, controlar essa eliminação. Mantém o paciente decúbito dorsal, com a cabeceira reta, com uma pequena elevação no pós-operatório. E participar também da decisão sobre o melhor acesso para esse paciente, porque ele vai ficar sem se alimentar durante um tempo. Né? A melhor escolha para essa criança é o PIC, que deve ser inserido aí preferencialmente nas primeiras 48 horas dessa criança. Eu coloquei essa primeira foto aqui, né, com um xizinho ali, porque não deve ser usado o catéter umbilical nessas crianças. Eu acho que eu não preciso nem dizer o porquê, né? Também é necessário a gente avaliar a dor desses pacientes, né? Durante muito tempo achava-se que recém-nascido não sentia dor, mas eles sentem dor sim. É um bebê que nasceu com a alça viscerada, que necessitou de cirurgia. A gente precisa fazer essa avaliação a cada 6 horas, a cada procedimento, a cada intervenção. Aqui no Instituto a gente utiliza a NIPS e a gente vai aplicar aí medidas farmacológicas, não farmacológicas, e discutir com a equipe médica sobre a necessidade de intervenções farmacológicas, né? Na maioria das vezes, essas crianças usam aí opioides na primeira semana de vida, mas a gente vai estar observando esses sinais para ver se há necessidade de um aumento da dose, se não, isso tudo é discutido multiprofissionalmente. A gente também vai ficar atento aos sinais vitais, observar os parâmetros ventilatórios, a gente já falei um pouquinho que a gente vai evitar o CPAP por conta dessa distensão abdominal, porque vai o ar também lá para o intestino. Essas crianças geralmente iniciam aminoácido logo no primeiro dia de vida, até que seja possível providenciar a nutrição parenteral total. A gente vai realizar um controle glicêmico nessas crianças, vai pesar uma vez ao dia ou conforme a prescrição médica, tá muito atento, né? Observar a eliminação do mecônio, registrando o aspecto, cor, quantidade, ver se não tem rastro de sangue ali. Essa estimulação retal começa geralmente a partir do 7º dia de vida do pós-operatório, né? De fechamento lá da parede. E isso é feito através de uma prescrição médica, então a gente faz esse estímulo retal, faz a lavagem intestinal com soro fisiológico, porque já tem alguns estudos mostrando que isso estimula essa questão da motilidade intestinal. Estimular a lactação, orientar a família quanto à produção, ordenha e armazenamento de leite materno, já começa lá antes desse bebê nascer, né? A todo contato que a gente tem com essa família, a gente tem que falar da importância do leite materno. E isso é um papel de todos nós da equipe multiprofissional, né? É estimular o leite materno. Essa criança fica um tempão em dieta zero, então orientar que essa mãe faça a ordenha,
retira esse leite, orienta, a gente encaminha essas mulheres para o banco de leite, para que a gente mantenha essa lactação até que a criança tenha a condição de vir para o seio. A gente vai participar da elaboração do plano assistencial em conjunto com a equipe multiprofissional. A gente não tem receita de bolo, cada criança é uma criança. Então, os casos, eles devem ser discutidos multiprofissionalmente, no qual vai ser elaborado esse plano para que todos nós elaboremos estratégias para que a gente alcance o sucesso ali no tratamento. E ao longo das semanas, a gente vai participando dos rounds, das discussões clínicas, a fim de definir essas condutas de maneira singular, de acordo com a singularidade do paciente e também da sua família. A gente vai avaliar e tratar a ferida operatória em conjunto com a equipe de cirurgia pediátrica, vai acolher essa família, inseri-la nos cuidados da criança, adequando o ambiente da UTI neonatal para a permanência da mãe junto ao seu filho, né, com o objetivo aí de aumentar o vínculo. Muitas vezes a gente tem que direcionar essa mãe para o bebê, que ela fica ali preocupada com o monitor, preocupada com a bomba, ela olha para o ambiente, ela está tão assustada com aquilo tudo, que ela não consegue olhar para o seu filho. E nós, enquanto profissionais, temos que fazer isso em cada entrada que essa mulher tem aqui. Uma das experiências que a gente está tendo aqui bem positivas, mas que a gente ainda não publicou, é em relação a colocar esse bebê no contato pele a pele, no canguru, no pós-operatório. A gente tem feito isso a partir do 3º dia, né, quando é o fechamento primário, e essa criança já está menos edemaciada, sentindo menos dor, a gente tem colocado na posição canguru, no contato pele a pele com a sua mãe. E esse bebê, ele tem relaxado muito mais, tem aumentado o vínculo, a mãe se sente mais pertencente daquele cuidado, aquela questão, né, da criança ficar mais em pezinha favorece a motilidade intestinal. Então, assim, tem sido uma experiência bem bacana que a gente está tendo aqui, colocando esses bebês pós-op de gastroesquise na posição canguru de suas mães ou pai. A gente tem que preparar essa família, né, e o paciente para auto-hospitalar. Não é simples assim, ó, passou por isso tudo aqui na UTI, agora tu vai embora. Não, não é assim. Ir para casa, levar essa criança, existe todo um preparo. E a gente também participa do acompanhamento desses pacientes após a auto-hospitalar. Aqui a gente tem um follow-up, né, desses pacientes com gastroesquise. Além de todas essas estratégias, né, que eu já falei aqui, que a gente implementa enquanto enfermeiro, né, cuidados de enfermagem, eu trouxe o destaque aqui da importância de implementar medidas para a prevenção de corrente sanguínea, que é o nosso calcanhar de Aquiles, não só aqui, mas em várias outras unidades. Então, ressaltar a importância de higienização das mãos, a inserção de bundle, né, o bundle de inserção e avaliação diária dos catéteres venosos centrais e também dos periféricos, o scrub the hub a cada manuseio de catéter, atentar também para a troca dos equipos, perfusor, conexão e soluções, os curativos estéreis, se atentar, seguir as recomendações, né, a necessidade de troca ou não desse curativo, e também usar a barreira máxima para manusear e instalar as NPTs. E tudo isso que a gente falou aqui agora visa aí reduzir complicações. E, infelizmente, mesmo com várias estratégias, a gente se debruça aí com algumas complicações. Uma das principais delas, né, é a sepse. E a gente também, a síndrome compartimental, devido ao aumento dessa pressão intraabdominal, a gente vê aí, ó, aqui do lado, eu trouxe uma fotinha, esse abdômen aí mega distendido. Então, o cirurgião, ele tem uma preocupação bem grande com isso, se dá para colocar esse conteúdo todo para dentro, se não dá. As infecções relacionadas ao catéter venoso central, as colestases associadas ao uso prolongado da NPT, as desmotilidades intestinais, né? É uma patologia que a gente tem uma mortalidade relativamente baixa, mas a gente tem uma morbidade muito alta. As enterocolites, né, necrotizantes, e também as síndromes de intestino curto. Eu encerro aqui minha apresentação
deixando a seguinte mensagem para vocês. Sozinho, nós não somos nada, mas juntos pode ser imbatível. E o manejo de um paciente com gastrosquise, que eu trago para vocês a fotinha de um dos bebês de gastrosquise que ficou com a gente aqui um tempão, né? O sucesso desse tratamento é a articulação de uma equipe multiprofissional bem engajada, que discute cada caso dos pacientes para que a gente consiga aí alcançar o sucesso e que essa criança possa ir para casa com a melhor qualidade de vida possível. Muito obrigada. Milene, muito obrigado, Milene, pela sua participação. A gente vai ver aqui, a gente chegou a ter 62 pessoas conectadas aqui. Agradeço a participação de todos. Tem gente de todos os cantos aí do país, até de Goiás, a gente tem hoje. Se vocês tiverem dúvidas, o momento é agora, eu tenho algumas. Eu só queria ressaltar alguns pontos positivos que a Milene trouxe, né? É muito importante a gente lembrar que quando está tratando da família, né, da criança, também envolve a família, né? E é importante o papel da equipe interdisciplinar e multiprofissional que a Milene traz, e ela veio trazendo assim, para a gente várias informações muito importantes, né, dessa complicação principal que ocorre em relação à sepse, né, às infecções hospitalares, a importância dos bundles, né, para quem não sabe, né, são os conjuntos de normas e procedimentos que a gente segue para poder não evitar a infecção, né, evitar a contaminação, infecção cruzada. Então, isso é muito importante. A importância da lavagem das mãos. Então, assim, às vezes a gente vê coisas básicas aqui, recorrentes nas nossas palestras, nas nossas atividades, que são muito importantes a gente sempre ressaltar e reforçar. Quando parabenizando aí, eu perguntar a Jéssica se tem alguma pergunta, mas assim, eu tenho, enquanto a Jéssica vê ali, se tem a pergunta de vocês no chat, eu vou fazer uma aqui que eu acho interessante. Quando você falou, Milene, lá no início, falando da gastrosquise e da onfalocele, eu acho que foi tão rápido que não ficou assim para a gente explicar para o pessoal a diferença. Uhum. Isso, então, a gastrosquise, as duas são defeitos da parede abdominal. A diferença é que a gastrosquise, ela é à direita do cordão umbilical. E a onfalocele, ela tem aquela membrana de Watson que recobre. Eu não trouxe nenhuma imagem aqui da onfalocele, justamente para não confundir vocês. Então, a gastrosquise, a gente tem essa alça intestinal lá bem eviscerada, na maioria das vezes, à direita do cordão umbilical. E a onfalocele, ela geralmente está na linha média e tem aquela geleia de Watson recobrindo. E a onfalocele, ela em torno de 70%, elas têm outra malformação associada. A gente tem cardiopatias, a gente também tem algumas alterações cromossômicas, algo que a gente não vê nas gastrosquises. Na maioria das vezes, as outras complicações na gastrosquise giram em torno de 4%. É interessante. E assim, dos cuidados, qual que você destaca, assim, que você acha que é essencial para a enfermeira ou para o enfermeiro lembrar na prática lá? Que você acha assim, que é o mais importante assim, na sua prática aí no hospital, na rotina, atendendo essas crianças? Eu vou destacar uma ação em cada um dos segmentos, tá? Quando essa criança nasce, é a proteção dessas alças, tá? Porque o que a gente não quer é uma alça lesionada além daquilo que aconteceu no intraútero. Então, proteger essas alças com saco estéreo, né? Manusear de maneira séptica, porque já tem uma rotação ali anormal, é primordial. Quando a gente fala de UTI neonatal, é prevenir infecção, né? É utilizar esses bônus para que as sepses não aconteçam. Porque quando a gente tem as infecções, principalmente de corrente sanguínea, a gente aumenta muito o tempo de internação dessa criança e também o risco. E quanto mais antibiótico a gente usa, mais risco se traz para essa criança. Lembrando que o uso de antibiótico, eu posso trazer alterações renais, alterações ototóxicas. Então, prevenção de sepse é o primordial. E isso vai no manejo pré e no manejo pós-cirúrgico.
Uma outra coisa, Milene, que você destacou logo no início da apresentação, para quem perdeu, foi em relação a essa coisa da má formação e os hábitos de vida, né? Que a gente destaca aí, sempre a gente fala aqui nesse espaço, sobre ter hábitos saudáveis, né? E aí a gente reforça a importância de não fumar, não beber, e aí você trouxe uma informação relacionada à mãe ser mais jovem. Então, você poderia explicar para a gente um pouco mais sobre isso? Sim. Então, o pessoal da genética, né, tem estudado isso bastante, ainda não se sabe o porquê acontece na população mais jovem, né? É uma das causas que é bem estabelecida na etiologia, são nas mulheres mais jovens, mas ainda não se sabe o porquê isso acontece majoritariamente. Não tem essa questão genética esclarecida, tem algumas hipóteses, né? Isso é objeto de estudo no mundo inteiro. E os hábitos, né, o estilo de vida é algo que a gente observa, aquelas que fumam, porque quando eu falei lá no início, daquela questão da sinalização lá embrionária, a gente vai ter alteração de fluxo sanguíneo, né, intravascular. Então, hábito de fumar, drogas vasopressoras, uso de drogas ilícitas. Outra coisa também que tem se observado nas pesquisas mais recentes é o uso da aspirina no primeiro trimestre de vida. Né? Tem algumas recomendações aí para se usar aspirina, mas em contrapartida já tem alguns estudos mostrando que as mulheres que utilizam aspirina nesse primeiro trimestre também têm aí uma predisposição a ter alguns bebês com malformação, incluindo a gastrosquise. Muito bom, então, Milene, a gente agradece seu tempo, a gente não teve perguntas aqui, mas eu já fiz algumas, a gente teve muitos parabéns, agradecimentos, excelente apresentação, o pessoal te elogiando aqui, a gente fica muito feliz com a sua participação. A Milene Lúcio, ela atua no Instituto Fernando Figueira, e o Instituto Fernando Figueira é da Fiocruz, uma referência em atenção à saúde da mulher e da criança, mestranda da Unirio, e a gente está muito feliz por ela ter participado e pela participação de vocês também aqui nesse espaço aberto para a saúde, né, onde a gente trouxe aqui várias informações, e vocês é que sugerem esses temas também, então participe aí nas redes sociais, né, surgiram temas, palestras para a gente trazer para vocês, mini cursos, e a gente agradece muito, Milene, eu e a professora Cláudia, a gente agradece a sua participação e a todo mundo que participou. Eu que agradeço, professor Jorge. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Desejo sucesso, que a gente tenha muitos outros mini cursos aqui. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde, então, pessoal. Muito agradecido. Os certificados vão sair depois